Bom, pessoal, eu me chamo Pedro. Eu vou apresentar então as evidências da ligação entre Brasil e África antes da abertura do Atlântico, do Oceano Atlântico, né? Eu sou Pedro, graduando do curso de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu acho, antes da gente iniciar, eu acho que vale uma breve revisão sobre os conceitos básicos de tectonismo, né, de geologia geral até. E esses conceitos básicos passam pela definição do ciclo de Wilson, né? O que é ciclo de Wilson, né? A gente aprende lá no começo do curso. Na verdade, um ciclo completo de formação, desenvolvimento e fechamento de um oceano relacionando as placas tectônicas, né? Basicamente, a gente costuma dividir os processos tectônicos que envolvem o ciclo de Wilson em três fases. A fase de tafrogênese, onde ocorrem as gerações de falhas, normalmente falhas normais, rifts, e essas falhas normalmente elas são associadas a intrusões de granitos do tipo anorogênicos, diques básicos, corpos máficos, ligado à abertura, né? Abertura de bacias, situações de esforços distensivos, né? Já passando para uma segunda fase, ocorrem os processos de convergência e aglutinação. Quer dizer que se em um instante você está distendendo a crosta, em outro momento, em outra, digamos assim, um outro limite, necessariamente você vai estar comprimindo a crosta, né? Então, isso representa, na verdade, essa etapa de compressão que envolve a formação dos arcos insulares, arcos continentais, colagens e colisões, né? Que, na verdade, a gente já trata isso como formações de orógenos, né? Embaciamentos, enfim. É, esses são a segunda etapa, digamos assim, dentro do processo de um ciclo de Wilson. Após essa segunda etapa, por fim, há um rearranjo de equilíbrio de forças que leva por si só a uma espécie de colapso gravitacional. O que quer dizer isso? Né? À medida que eu quebro a minha crosta, eu diminuo a espessura e, em contrapartida, eu aumento a espessura em outras regiões, que no caso são as regiões dos orógenos. Esse aumento de espessura leva necessariamente a uma distribuição, digamos assim, irregular, né? O aumento de espessura nas regiões orogênicas e um adelgaçamento de crosta nas regiões tafrogênicas. Então, isso gera uma distribuição irregular da massa e, com isso, já num processo mais de estabilização, ocorre um colapso gravitacional seguido de uma exumação, uma extrusão do orógeno, muito atrelado, de novo, marcado por um esforço distensivo, que marca, na verdade, a formação de um novo continente, né? E, em geral, essas manifestações elas são sempre seguidas de formações de intrusões magmáticas ou formações de bacias. Bom, isso é o geral, né, do ciclo de Wilson, digamos assim. De modo geral, um encurtamento, aliás, a tafrogênese, né, com a quebra, uma compressão, formação de um orógeno, e depois o colapso desse orógeno, dando reinício a todo esse processo, né? Abre-se o oceano durante a tafrogênese, com formação de crosta oceânica. Então, enfim, é um processo cíclico, né, de renovação e de consumo de crosta continental, formação de crosta oceânica. Bom, então a partir do momento que a gente define mais ou menos esses conceitos de tectônica, a gente vai então para a parte que de fato nos interessa aqui, que é a parte do Pangeia ao Oceano Atlântico, né? O que foi o Pangeia?
O Pangeia ele foi um supercontinente formado pela colisão de dois blocos principais, que no caso são o Gondwana e o Laurásia, durante o Permo-Carbonífero, que foi entre 359 e 251 milhões de anos atrás. O Pangeia, a grosso modo, ele era um supercontinente que depois se dividiu dessa forma, do Gondwana, que ocupou a parte do território sul, enquanto Laurásia ficou marcado com a parte do território mais a norte, na região da Europa e da Ásia. Bom, nessa época, ainda tratando-se do Pangeia como uma massa única, o que ocorreu nessas condições? Exatamente essas questões que eu abordei anterior no ciclo de Wilson. A partir do momento que você tem uma grande massa de crosta continental, você tem certos rearranjos isostáticos, que a gente fala, que eles motivam sequências de epirogenias, né? No caso, as orogenias muito típicas das bordas continentais, elas, de novo, né, elas levam a uma maior quantidade, digamos assim, de massa, de pressão envolvida sobre a astenosfera, sobre o manto numa determinada região, enquanto nas partes mais internas dos continentes você tem uma estabilidade. Então, isso tudo gera um desequilíbrio dentro do território daquela placa tectônica, digamos assim, e esse reequilíbrio, esse desequilíbrio, na verdade, ele gera compensações isostáticas. Essas compensações a gente chama de epirogenias, são movimentos epirogenéticos que, ora, elevam parte do continente, ora, rebaixam parte do continente. Então, essas alternâncias, né, essas variações epirogenéticas, essas epirogenias, elas, na verdade, elas começam, então, a definir certas bacias dentro do continente Pangeia já. E aí é nessa fase que se formam as bacias do Paraná, bacia do Amazonas, bacia do Parnaíba e a bacia dos Solimões. Por que é importante a gente destacar esse ponto? Apesar delas não terem, digamos assim, uma influência pontual dentro do contexto Brasil e África, né, bacia do Amazonas e tudo, mais adiante é importante a gente entender que todos esses processos que a gente cita de supercontinente ou de processos de orogenias, na verdade são ciclos. Então, assim, a sedimentação que ocorreu no Pangeia, ela pode também estar expressa na separação do Brasil e África, porque Brasil e África ainda assim estavam juntos no Pangeia. Então, é importante a gente entender essa evolução dessa forma, né? Bom, então a gente caminha para a parte do que é essencial, a separação Brasil e África. Bom, quando que isso começa? Na era Mesozoica, entre 251 a 65,5 milhões de anos. 221 milhões de anos atrás era o supercontinente Pangeia, então ele começa a sofrer essas grandes rupturas e se partir em pedaços continentais menores. O que acontece? A princípio, o supercontinente Pangeia, ele começa, a gente pode dividir em 3 tipos de rifteamento. De novo, o que é um rifteamento? É um limite distensivo de ruptura numa placa tectônica marcado por falhas normais. Então, a gente consegue dividir em 3 estilos de rifteamento que ocorrem em porções diferentes de acordo com os limites do continente sul-americano. Num primeiro momento, esse rifteamento ele afetou predominantemente predominantemente o norte da América do Sul e representa a abertura do Atlântico Norte, que é o afastamento da América do Sul
e África da América do Norte. Ali naquelas regiões que hoje, onde estão os Montes Apalaches, né, na parte da América, na faixa leste da América do Norte, os Montes Apalaches estavam praticamente no norte da África. Então, esse primeiro estágio ele é marcado pela separação dessa parte norte da África com a parte leste do território norte-americano. Num segundo momento, o que ocorre é a abertura do Atlântico Sul. E, nesse instante, é essa região que a gente marca bem dentro desse contexto nosso, é a região do território brasileiro, bem a porção sul e centro, sudeste, digamos assim, né, de onde está o território brasileiro hoje. E num terceiro e último momento, a faixa equatorial, onde que está o nordeste brasileiro, que é a última parte que se desprende da África, né, que faz até aquele chifrezinho que a gente vê. É importante a gente destacar também, gente, que nesse primeiro instante, o start inicial ele é muito voltado para as plumas mantélicas que surgem, né, nessa abertura. Essas plumas mantélicas, elas alimentam certos hotspots que são, digamos assim, o start necessário para que a tafrogênese comece a ocorrer ali naquelas regiões. E essas plumas que são as responsáveis pelo magmatismo que ocorre na bacia do Paraná e também pelo magmatismo alcalino que começa a adentrar dentro do território brasileiro. Bom, aí a gente vai partindo então para as evidências. O que é importante a gente destacar? Uma evidência forte que existe na literatura é a evidência entre as ligações entre o Craton São Francisco e o Craton do Congo. Bom, quando se comparam as margens continentais leste brasileiras e oeste africanas, a gente consegue observar, então, uma convergência de fatores entre a porção norte do Craton São Francisco e o Craton do Congo, localizado na África. Da mesma forma, a gente também vê uma relação entre os orógenos. A faixa Araçuaí, juntamente com o segmento crustal, compreendido entre ela e a margem continental brasileira, né? Esse segmento a gente dá o nome de Mantiqueira Setentrional, de acordo com Almeida. A gente vê, então, um pequeno desajuste no setor norte, mas a gente também encontra essa mesma correspondência na faixa panafricana, na oeste congolesa. Bom, essa imagem eu acho que ela é bem ilustrativa, né? A gente vê o posicionamento do Craton São Francisco no território brasileiro e, inclusive, as continuidades de alguns aulacógenos, né? Que são, digamos assim, que são oceanos abortados, né? Então, a gente vê uma certa extensão geográfica, né, nos limites compatíveis entre os dois crátons, né, digamos assim, que na verdade eram um cráton só antes da separação. Bom, de acordo com isso, o que a gente, né, as pesquisas, as bibliografias propõem, né? A gente confirma a natureza cratônica do substrato das margens continentais sul-americanas e africanas, respectivamente nos trechos correspondentes entre a Bahia, Gabão e Camarões. Não há evidências nessas mesmas regiões de ação termal ou deformacional relacionada aos eventos brasiliano pan-africano. Os processos orogenéticos que foram registrados lá no território africano remontam ao Paleoproterozoico, da mesma forma que ocorre no Craton São Francisco, aqui na parte de Minas Gerais. Estudos paleomagnéticos que foram realizados por Dralela Filho indicam paleopolos praticamente coincidentes para os cratons do São Francisco e do Congo no tempo pré-neoproterozoico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, houve um mesmo tempo para a formação, para, digamos assim, para um processo, seja ele de metamorfismo ou de formação de rocha, para esse contexto. Então, as duas coisas, muito fortemente, elas estão interligadas.
Um grande número de dados estratigráficos, petrológicos e geocronológicos confirma, sem qualquer dúvida, a região compreendida entre o Craton de São Francisco e a margem leste brasileira como zona orogênica brasiliana. E o mesmo é válido para a faixa oeste congolesa. Por isso que é importante, lá atrás, a gente definir algumas coisas relacionadas à formação dessas bacias. Porque a partir do momento que eu faço correlações estratigráficas entre as duas bacias, eu consigo também comprovar toda essa história, todo esse ciclo evolutivo. Bom, aqui a gente tem algumas figuras que mostram exatamente isso. Esse modelo que é colocado para o Craton São Francisco é conhecido como modelo quebra-nozes, né? Em que primeiro a abertura ocorre na porção sul e à medida que essa abertura vai sendo estendida, de acordo com aqueles estágios que eu comentei lá no começo, ela chega até a porção norte, que hoje é onde está o Nordeste brasileiro. Então, ela se molda como se fosse um quebra-nozes. Por isso essa teoria proposta por Alckmin et al., ela é difundida com esse nome. Bom, aqui mais algumas figuras que ilustram exatamente isso, as zonas de sutura relacionadas com os embasamentos e com as formações dos orógenos. Bom, e aqui por fim, pessoal, eu coloquei algumas evidências relacionadas à porção nordeste do território brasileiro. Mais recentemente, com o advento da geofísica, com o avanço dos estudos na área de geofísica, ocorreram muitos estudos vinculados à também correlação das bacias, principalmente a bacia Potiguar, Tucano e Recôncavo, com o território africano. Então, também é possível ver correlações de falhas profundas, de lineamentos contínuos que seguem não somente no território brasileiro, mas também no território africano. E ainda assim, né, correlacionando dados geológicos e estratigráficos, a gente percebe que essa porção do Nordeste brasileiro, de fato, foi onde digamos assim, terminou a separação Brasil e África. Bom, além disso tudo que a gente comentou, existem correlações nas distribuições de fósseis de plantas e de samambaias extintas no Brasil e na África, registro de fósseis idênticos de répteis, milhões de anos encontrados apenas na África e na América do Sul, e correlação na distribuição desses fósseis também de algumas espécies de dinossauros aquáticos que habitam regiões incomuns nos supercontinentes. É isso que eu tinha para dizer, eu acho que foi rápido e até a próxima.